segurar as gotículas para evitar o contágio. Sim. Tanto que você, quando você inala, tanto quanto você exala as gotículas. Se você não estiver contaminado, ele faz o sentido inverso, exatamente. E aí, o que diferencia uma máscara da outra, basicamente? Aquela densidade ali que tem. Seria o tamanho dos poros também? Hã? O tamanho dos poros, eles definem. Tem um nome isso daí. Chama mecânico. Esqueci o nome disso daí, mas é um nome, é proteção mecânica que chama. Aí ela varia o tamanho, lembra, né? Na próxima aula a gente vai discutir melhor isso aqui, tá bom? Tá vendo? Tem uns tamanhozinhos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um pra vocês verem. Não dá, mas tem aqui, tá vendo os tamanhos? Então, dependendo da máscara, ela consegue proteger você do Covid. Ela protege você da Covid, por exemplo, o coronavírus, esse é 25. Mas ela não te protege de uma coisa menor. Não te protege, por exemplo, do vírus da gripe, que é menorzinho, que é 100. Ou não te protege, vamos lá, vamos dizer que tem um novo vírus aí, que é 80 aqui, não te protege desse vírus também, ela passa por ela. Por isso que tinha diferença entre as máscaras e a eficiência delas aqui. Elas poderiam proteger ou não, mas tem outras formas de proteger além da mecânica, tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Então vou encerrar a aula de hoje. Agora a gente vai conversar aqui o que Porra, então da cadeia, pode prender no porão. Olá, boa noite pessoal, bom vocês? Vocês têm que entrar nessa chuva aí já. Tá chegando mais uma grande missão já, hein? Foco. Então, e aí, como é que foi o simulado geral aí? Andaram bem? Não veio, não veio. Vocês vieram? É isso aí, estou aqui vendo esse lado. Veio, Gustavo? Gabriel também veio, né? E aí, vocês acharam? Achei que tava bem tranquilo até. E você, Gustavo, achou que estava tranquilo também? Depois vocês peguem, não sei se o Matheus trouxe já. Peguem o simulado e façam em casa, tá bom? Mandou? Não deixe de fazer simulado, não. Importante. Vamos lá, vamos dar uma continuada aí da nossa última aula. Só relembrando, né? Física das pandemias. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal. Muito legal. Só vamos mais pra frente. Só relembrando, né? A gente falou lá que a gente fez uma receita no começo, né? Falando da primeira parte da receita da população mundial. A gente falou sobre os dados estatísticos. A taxa, né, principalmente a questão a partir de 1950, que aconteceu. Falamos da questão do desmatamento também, que junto com a população mundial, também é um dos fatores que aumenta a incidência de pandemias. Mostrando aqueles mapinhas, lembra os mapinhas de desmatamento, com o tamanho das áreas e tudo mais. Beleza, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luiz, também. Falamos o que é surto, o que é epidemia e o que é pandemia. O que é surto mesmo? Uma pequena cavidade, local. Epidemia pode ser estadual, regional. E uma pandemia, a pandemia é global. Tem que estar nos 7 continentes. Beleza? Inclusive, pesquisando esses dias na internet, vi que uns poucos países que seriam bons para se ver no mundo apocalíptico é a Islândia, né, cara? Então vai para a Islândia, hein? Geotermal, águas quentinhas. No meio do nada. No meio do nada, baixa densidade populacional. Não vá para as colinas no apocalipse, vá para a Islândia. Foda é ir pra Islândia no meio do apocalipse. Você vai produzir comida de que jeito? Lá eles produzem comida lá. Lá eles têm eu acho que tem uma corrente marítima quente que pega uma parte da ilha, que na época esquenta. Fora que você tem água quente lá também, que é o termal, para produzir comida.
Falamos da... E por fim a gente falou da parte da pandemia. Depois Canibalismo. passou lá para a parte de estatística, né? Falamos o que é contato. Fizemos a simulaçãozinha lá, usando a parte de gases, né? Falando das colisões elásticas, inelásticas. E ficou as perguntas de final, né? Hoje a gente vai tratar de outra coisa, né? Hoje, deixa eu falar um pouquinho da física dos espios, mas antes de eu falar dela, eu queria mostrar para vocês que é bem interessante, né? Vocês sabem o que é o coronavírus? Coronavírus, não falando da Covid em específico. Coronavírus é um nome que se dá para um vírus que teve mutação em animal. Teve sua mutação genética dentro de um animal. E aqui no Wikipedia tem os últimos, né? Deixa eu ver se eu acho. O nome dele é SARS, alguma coisa, né? SARS-CoV-2. Já teve outro SARS. Vocês lembram? Coisa do início dos anos 2000, né? Teve outro SARS. Aqui, ó, para vocês verem. Ó, aqui tem todos os coronas, né? Em 1960 teve o coronavírus humano. Ele divergiu das alpacas. Alpacas é aquele animalzinho de resfriado comum. Aí em 2002 teve o corona da SARS. Ela divergiu de um morcego também, em 1986. E só, o vírus começou em 1986 e só foi descoberto em 2002. Aí tem o outro coronavírus, né, que é de origem bovina, começou em 1890, foi descoberto em 2004. E aí tá vendo, ó, todos eles têm uma interação animal, normalmente por morcegos, né? Você acha que é possível o coronavírus específico ele ter sido algo premeditado? Cara, teoria conspiratória, né? Não dá pra dizer. Mas você acha? Tudo é possível dentro do mundo que a gente vive, cara. Principalmente se envolve questões capitalistas, né? Porque agora vamos entrar mais na parte de hipóteses, né? De coisas. Onde o coronavírus surgiu, de fato, tem um laboratório de pesquisa biológica, entendeu? O que suspeitam-se é que esse vírus tenha vazado do laboratório. Se foi proposital ou não sei. Bom, a gente não sabe, né? Mas se for também não vamos já saber. E os chineses não são bem vistos cientificamente como os caras mais limpos ou mais cuidadosos em termos de ambiente contaminado, que é um laboratório de pesquisas biológicas. Que lá em Wuhan tinha um laboratório dele. Mas não estou dizendo exatamente que foram eles, né? Pode ter sido muito. Conspiratória. Mas, tipo assim, eu acho que tipo, uma das economias que mais prosperaram durante a pandemia Foi isso, né? Então, aí é uma questão a ser discutida. Será que tem fundamento aí? Eu acho que tem. Na minha opinião. E aqui a última é a Covid, né? Teve a MERS também, que ela divergiu de morcego e de camelo. Os dois aqui, como vetor. Então, você vê que o coronavírus é basicamente isso. Então vamos lá, vamos evoluir um pouquinho. Bom, vamos lá, né? Física dos espirros aí, hoje a gente vai estudar aí como é que o espirro, comportamento do espirro. Olá, tudo bem? Comportamento do espirro, né? Quando você espirra, não é só um espirro que você dá, né? Você tem uns 20 bilhões de partículazinhas. Essas partículazinhas contêm milhões de vírus, bactérias e whatever que você tiver na sua boca aí. Principalmente se você não escova o dente, então deve ter mais coisas ali, né? Vocês escovam o dente, né, pessoal? Você escova mesmo? Então, um monte de bactériazinhas vai ali. A gente vai entender um pouquinho hoje desse funcionamento, desse mecanismo. O primeiro mecanismo que a gente vai ver parece pouco, mas vocês veem isso direto em Física 1. Vocês provavelmente devem ter visto na escola. E não lembram. Deixa eu ver aqui para vocês. Lançamento de projéteis. Vocês lembram? Vocês chegaram a ver isso com o Matheus? Sim ou não?
Então eu vou deixar vocês fazerem as equações ali no caso, então. Ele mostrou. Achei que ele tinha feito. Ele falou sobre, mas se eu entendi ou não é outra Eu história. não entendi a outra parte. Hoje é o dia de vocês entenderem. O que isso tem a ver com o espírito na cabeça de vocês? Vamos lá. O que vocês acham? O que tem a ver com o espírito no lançamento de objeto? Fazer espírito Eu espero o lançamento de É o lançamento de objeto. Então vamos fazer uns cálculos para ver como é que funciona. Infelizmente hoje a gente tem um pouquinho de cálculo, não tem como correr. Ó, vamos imaginar que esse tanque aqui é a nossa boca. Vamos colocar ele aqui na altura, vamos colocar ele 0 metros. Vamos usar primeiro o conceito mais básico, vamos usar só o espirro. Vamos imaginar que você está numa guerra, né? Tá vendo? A gente tem um ângulo aqui, ó. A gente tem esse ângulo aqui e tem a velocidade inicial aqui. Como que o cara fazia na época para calcular aonde que o míssil dele ia cair? De um tanque, de qualquer coisa. Vai, você está numa competição de cuspe. Você quer saber onde seu cuspe vai cair, que você quer ganhar, né, cara? Vocês nunca ficaram em competição de cuspe quando era criança? Pelo amor de Deus. Isso já é infância, né? Lá veio com a cara de longe. Nossa, cara, que isso, credo. Não, mas criança brinca muito disso. Então, como é que você faz? Tem um ângulo e tem a velocidade. Esses são os seus determinantes para você saber onde você vai chegar. Como que a gente calcula isso daí? Vamos fazer um cálculo básico? Digamos que eu quero acertar essa faixa de 15 metros aqui. E aí, com que velocidade que eu sairia? Com que ângulo que eu sairia? Isso é importante, que depois vocês vão ver que o espirro é basicamente isso que acontece. Vamos lá, vamos decompor aí essa bagaça aí. Lembra das questões vetoriais, né? Hoje vocês vão ver tudo. Aqui, a gente tem um lançamento, não é nem com componentes verticais e horizontais. Temos dois componentes. Então, vamos imaginar aqui. Antes de eu lançar, eu vou ter um V0. Tá vendo? Tem que lançar com a velocidade de V0. Então tem um V0 qualquer aí, se vocês tiverem. O espirro pode variar muito do V0 seus. Então vamos imaginar que aqui é 15, né? Não vamos nos ater ao valor inicial, não. Mas vamos calcular aqui primeiro. Tá. Coisas que a gente sabe do nosso planeta. Que na altura máxima, a componente vertical da velocidade ela vai ser 0. Todo mundo sabe disso, né? Ó, não deu pra ver, mas em um ponto, por milésimo de segundo, esses dias foi 0 a velocidade dele, ele estava flutuando. Caiu. Então, o tempo que ele leva para subir é o tempo que ele leva para descer. Beleza? Aí você soma os dois tempos, né? Então vamos lá. Componentes aí. Eu tenho o meu V0. Ele é um vetor, né? Vamos desenhar aqui. Não vamos saber todas as vetoras, não. Vamos na parte algébrica. Né? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos lá. Aqui é Y e aqui é X. Depois a gente substitui isso aí por uma pessoa, pra vocês verem. Vamos lá. Aqui eu tenho aqui a minha pessoazinha, né? Vamos imaginar que estou saindo do 0, né? Nesse movimento aqui, ó. Aqui é o meu V0. E aqui eu tenho um ângulo horizontal. Esse ângulo é θ. Tá bom? Qual que é esse triângulo aqui, gente? Que triângulo que é esse aqui? Nossa, ficou torto. Vamos lá. Agora é. Caramba, por que isso não é bom, velho? Deixa eu ver se eu vou usar o apagador de. Possível que esse aqui para levar para o triângulo. Qual que é esse triângulo? Todo mundo concorda que é um retângulo, não é? Então, as propriedades bem interessantes. Beleza, vamos lá então. Então, eu tenho θ aqui. Aqui embaixo, eu vou ter V0 x
que é componente de x, e em cima eu vou ter V0y. Essa questão, eu sei o tempo que ele vai levar para subir? Eu sei o tempo que ele vai levar para descer? Não, né? Então é uma questão que vocês têm que pensar como que vocês vão trabalhar com responder ela. Então vocês teriam que olhar suas fórmulas lá, as equações que vocês sabem, aquelas básicas de movimento uniformemente variável, obviamente. Então a primeira aqui, vamos analisar o meu eixo Y, para eu saber a altura máxima. Altura máxima não, eu não quero saber a altura, eu quero saber onde ele vai cair. Imagina que aqui seja 15 metros, que é a distância que eu estou calculando ali. E aí eu preciso saber qual que é a velocidade que eu tenho que lançar ele. Mas tem outra coisa que a gente vai descobrir também com isso daí, que é bem interessante. V0, V0. Tem os ângulos aqui, então vamos calcular o tempo que ele vai ficar na altura. Qual o tempo que ele vai levar para um ângulo qualquer, tempo. Aqui é um qualquer, pode ser 10, 15, 20, não vou colocar valores. Isso que vocês têm que fazer inicialmente, não colocar valores. Se você colocar valor, você vai ficar tão confuso que você não vai entender no final o que está acontecendo. Então vamos lá. Qual fórmula que vocês usariam? Qual equação que vocês usariam? Eu tenho V, né? E eu sei que o meu V final, ele é 0, né? Então qual equação vocês usariam? V igual a V0 mais AT. O que seria meu A? Gravidade, né? Todo mundo concorda com gravidade? No eixo Y, o que eu tenho aqui que pode variar? É a gravidade, né? Gravidade. Aqui não tem nada. Aqui vai ter uma velocidade constante. Vai ser a posição aqui. Esse aqui é em Y, tá, gente? Y. V0 mais AT. O meu V0 é? O V final é 0, né? Porque esse V final é quando ele está no alto. Quando ele está no alto, uma coisa diz, né? Foi, parou, caiu. Aqui é a altura máxima. Caiu. Por que a gente precisa saber do T? Porque com esse T, vocês concordam que o tempo que ela ficar no alto é o tempo que ela vai levar para andar esse percurso aqui? Para ser ela pelo dia? Então a gente precisa saber do T. Tem importante saber. Então vamos lá. V0. Ó, vou AT. Essa eu decorei na época que eu fiz cursinho, né? Vou AT. Então vamos isolar aqui, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Então, V0 mais A. O A a gente pode substituir pela gravidade. T igual a 0. Gente, eu não estou fazendo questão da parte vetorial agora, depois a gente discute a parte vetorial, tá bom? Da parte de questão no sentido aí, a gente tem que levar em consideração. V0, VT. O V0 eu não sei, então vai ficar V0, só que o meu V0, como a gente está em Y, ele é componente de Y, né? Então, ó, V0. Então a gente vai ficar V0. Aí do outro lado do quadro a gente faz o Y, tá bom, gente? V0Y mais GT é igual a 0. Eu não sei o T, eu quero descobrir o T. O T é igual para os dois, né? Então a gente quer descobrir o T. Vamos descobrir o T. Então eu vou isolar o T aqui, né? T. Então vou ter T aqui. Vamos fazer devagar. Vou passar o V0 para lá. Negativo. O G que ficaria aqui, né? O G que ficaria aqui, vou passar dividindo. Só que olha que interessante. Por que ficou negativo? O tempo ficou negativo. O que está subindo? Mas tempo pode ser negativo? Tempo é vetor?
que está errado? Depende do referencial, o tempo pode ser negativo? Não. Então depende do referencial, ele pode ser negativo ou não. O que está errado? Não faço mais. Tem uma coisinha errada, eu tive proposição. A gravidade, ela é positiva ou negativa? Nesse caso, negativo. Menos com menos. Mais. Então, V0, Y, G. Se fosse vetorial, você tinha que decompor. Depois a gente vai decompor isso aqui vetorialmente, tá? Tem que saber. Então a gente sabe que o tempo é isso aqui, né? Subida e descida. O tempo que ele vai levar para fazer o percurso. Beleza. Agora vamos pensar em outra coisa. Eu preciso, com o tempo, eu consigo saber o quanto ele vai se deslocar aqui, né? Quanto que ele vai deslocar ali? S. Agora eu não tenho aceleração, então eu não preciso usar movimento uniformemente variável ali, tá bom? S, S0 mais VT. Isso aqui em X, tá, gente? Agora a gente está valendo em X, tá? S igual S0 mais VT. S0, a gente está saindo do ponto 0. Então, 0, né? Não preciso nem discutir aqui. Isso aqui é 0. Então, a gente vai ter aqui S. O que é o S mesmo? É a distância, né? S de space, doido. Lembra disso? Space, passo. Então, VT, né? Legal. O S, o que vai ser o S aqui, nesse mapinha aqui? Vai ser a distância daqui até aqui, né? Correto? Todo mundo concorda, né? Concorda? Concorda? Sim, concorda? Concorda? Então, não tem erro. Então, com essa equação aqui, eu tenho a minha solução da onde vai estar. O T é esse T, né? O T é igual. Então, o T para subir e o T que vai para movimentar é o mesmo. Eu só substituo, né? Eu pego esse T, substituo ele aqui, ó. Então, meu S vai ser S. O meu V é o V de X, né? V de X. O V é constante, né? Aqui, né? Vamos dizer que seja ideal, né? A gente não tem a resistência do ar. Então, meu V aqui horizontal, tanto no vertical, nesse caso aqui, no horizontal vai ser constante. No vertical ele vai ser constante, né? Ele sai daqui constante, mas ele vai perdendo velocidade quando sobe, depois ele cai. Mesma coisa aqui. Aqui não, aqui ele vai ser constante até colidir com o chão. Bom, então vamos substituir ele, como vai ficar? Então vai ser V0 e Y. Vamos fazer separado aqui, mais fácil para vocês. Então como vai ficar? Aqui é gracinha que vai ficar essa equação. Aqui é o meu V de X, né? Vou colocar aqui X. Então V de X. O T é o T de lá. V0 Y sobre G. E aí tá ok, né? Então vamos lá. O V de X é constante. O que é o V de X? É a velocidade horizontal, né? Essa aqui. Se ela é constante, ela é V0 de X. Tá, aí tá ok, né? Sim. Então aqui é a mesma coisa que eu escrever aqui. Vou colocar aqui, ó. V de X igual a V0 de X. Então eu vou ter V0 de X vezes V0 de Y sobre G. Mas aí eu pergunto, o que é o V0 de X e o que é o V0 de Y? O que vocês acham que é o V0? O que é o V0? O que é eles? Eles são componentes do V0 normal, né? Do V0, do vetor V0. Vamos lá então.
Usando as propriedades trigonométricas lá, que a gente já viu, seno e cosseno. Todo mundo sabe o que é seno e cosseno, né? Vocês sabem, né? Então, de boa? Gente, tem dúvida? Não tem dúvida, meninas? Tá tranquilo? Sabe a relação seno e cosseno? Então tá. Então a componente de x vai ficar como, gente? Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou deixar solteiro. A componente x vai ficar como? V0x. Eu quero saber esse traço aqui, ó. A velocidade está indo para cá. Carteta adjacente, hipotenusa, carteta oposto. V0, cosseno, teta, né? Todo mundo entendeu? Entenderam? Não precisa ficar com pé não, gente. Se não entendeu, eu vou falar agora. Na hora do Enem, você tem que entender. Ó, V0, cosseno, teta. Em Y, carteto oposto. Carteto oposto. Eu quero saber isso aqui agora, né? Ó, quero saber que está subindo, né? Essa componente da minha velocidade está subindo, né? V0y, V0x. V0y, V0, seno, teta. Agora vamos substituir lá, né? Nossa, vai ficar chato isso lá, né? Infelizmente, matemática é assim. Como que vai ficar aqui? Vai ficar substituindo os valores de lá, né? V0 e V0. Isso aqui vai ficar assim. Nossa, tem que tirar isso aqui. Tá, vou colocar do outro lado. Posso apagar o desenho? Ah, não vou apagar, mas não vou usar. Escrevo por trás aqui. É mais fácil, né? Vou fazer aqui mesmo. Fazer menorzinho. Substituindo os valores de lá, né? Valores de V0. Então a gente tem aqui que S é igual a V0 em x, né? V0 cosseno teta. V0 cosseno teta. Vezes V0 seno teta, né? V0. Ah, vou apagar isso aqui. Tudo bem apagar isso aqui? Vocês já copiaram? Pode apagar? Acho que dá pra tirar o negócio, dá pra ver pelo quadro também, se precisar. Hã? Se você tirar o... Mas eu acho que aí vocês não vão conseguir ver o texto também por baixo, né? Se eu tirar, talvez. Eu só vou, peraí, fazer uma organização aqui, vai ficar muito marota a organização. Vou passar isso aqui pra cá. Isso aqui a gente vai fazer depois. Y sobre G. Vou passar pra lá. Esse S eu vou jogar pra lá. Vamos escrever aqui. Aí, vou escrever aqui no cantinho. Então, substituindo aqui, tá, gente? Vou dividir a luz aqui. S que é aonde ele vai acertar, partindo do zero, eu já põe no zero aqui. Você já sai no chão. O V0x é isso aqui. V0 cosseno teta. V0x. V0y. V0 seno teta. Ah, adoro quando essa condição. Para ver se vocês estão bons, né? V0y dividido por G, né? Até aqui tranquilo, né? V0 vezes V0 é quanto? V0 vezes V0 né? Então, V0 quadrado, cosseno teta, seno teta, dividido por G. Vamos analisar essa expressão. Essa aqui é a resposta que todo militar tem que saber
militar, todo mundo que tem guerra, que está fazendo lançamento, ele tem que saber disso. Senão ele não acerta o alvo. Vamos analisar comigo? Vamos lá. Se eu pegar esse tanque aqui, deixar ele em 90 graus, o que vai acontecer com a bolinha? Vamos ver então? Será que vai acontecer isso mesmo, gente? Caiu, explodiu o tanque. O Mike perdeu a guerra de cuspe. O ângulo é 90. Cosseno de 90? É 1. Cosseno de 90 é 1? O seno É o inverso. Nunca esqueça, sempre o inverso do outro. Se o seno é 1, cosseno é 0. Se o seno é 1, cosseno é 0. Não é isso, gente. Cosseno de 90, 0. Isso aqui tudo é 0. Quer dizer que o meu alvo é 0. O que aconteceu aqui? 0. Ele não teve nenhum deslocamento horizontal. É o que aconteceu aqui. Viu como a matemática expressa os acontecimentos físicos aqui, os fenômenos físicos? Louco, né? É, por isso que isso é louco, gente. Legal. Agora a gente precisa saber uma relação desses dois ângulos, que é máximo. Como que vocês fariam? 45 graus. Por quê? Quanto que é seno de 45? Hã? Raiz de 2 sobre 2? Ou a raiz de Acho que é raiz de 2 sobre 2 mesmo. Tá. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Vocês têm certeza que é raiz de 2 sobre 2? Lembra? Cadê a tabelinha? Vocês lembram da tabelinha? É, 1 raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, é 1,5. Não é? O 45 é o também, que é 3,45, 60. Isso aí. Então tá. É que a gente fica meio encucado, porque o primeiro é o meio, né? É, começa com um meio, raiz de 2 sobre 2, não, não tem raiz, aí você fica meio encucado assim. Meio, aí é o meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 3 sobre sobre 2. 2. Aí depois raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 meio. Exatamente isso. Então tá. Deixa eu ver uma coisa aqui da facilidade também. Isso aqui é bom você saber. Relações trigonométricas. Oi, já fez baque? Aqui não. Não? Tá. Não preciso fazer esse negócio. Eu não quero olhar para baixo. Eu quero perguntar para essa palavra difícil. Nossa, baque é tranquilo. Baque é humanas, né? Matéria humanas. Tem uma aqui que é uma tabelona que é legal pra caramba, às vezes ajuda pra gente. Aqui é a tabela que vocês viram. Raiz de 2 sobre 2. Deixa eu ver aqui mesmo essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui. Vamos. Quero ver a imagem. Se passa direto, não tem muito, né? Eu tive que fazer conta nele esses tempos atrás. Então, eu vou abrir novamente a imagem. Para ver se consigo ver. Ó, todos os textos da imagem. Peraí. Deixa eu ver se a gente consegue achar essas imagens relacionadas. Não dou muito, não tá decorando. Fica daí de lado. Uma tabela de relação trigonométrica é legal vocês saberem que sempre cai coisa disso. Para ter um insight que
e mais. Essa tabela, às vezes, salva a gente de coisas assim, por exemplo. Essa relação, se não me engano, ah, tá. Se eu colocar ali, multiplicar isso. No inverso do outro. Tá vendo? Ó? Essa relação tem essa tabelinha. 100%. 1 meio de seno de 2x. Também dá a mesma resposta. Essa tabelinha uma pessoa de exatas usa bastante. Tem bastante coisa que você utiliza em outras matérias. Então a relação aí, a gente vai tirar aqui S vezes 0 quadrado sobre 2G seno de θ, 2 θ, né? Seno de 2 θ. Então, isso aqui vai ser máximo quando for 45 graus, né? Quando ele for 45 graus, é o maior valor que isso aqui vai atingir. Para qualquer outro ângulo, ele não vai ser máximo. Isso aqui vai dar menos que 1. Esse valor dá menos que 1. E agora, como a gente faria para resolver o exercício ali? Estou sentindo que está faltando alguma coisa. Essa equação. São essas, essa equação está certa. Então vamos lá. Ó, então a gente tem aqui que aqui é a posição que a gente quer acertar a balística ali. A balística ali. E temos aqui a equaçãozinha, né? Vou pagar essa hora. Então vamos lá. Eu não tenho V0, eu tenho S, né? Agora vamos colocar valores aí, né? O S é 15 metros. O θ, a gente vai escolher ele como 45 graus, né? Que é o ângulo de maior eficiência. θ 45 graus. A gravidade. Quanto é a gravidade? 10 metros por segundo quadrado. Vamos ser mais físico. 9,8. Vai colocar 10. Vou colocar 10. Na prova você tem que colocar 10. 10 o quê? Metros por segundo quadrado, né? Tá. E o V0 a gente não sabe, né? Então a gente vai ter que isolar o V0. Como que a gente isola o V0? Vamos isolar o V0 ali. Vamos passar o 2G para lá e o seno θ dividindo, né? Então, V0 ao quadrado, ele vai ser 2G. O seno de θ a gente pode até descartar, né? Seno de 2θ é seno de 45, ó. 2 vezes 45, 90, né? Seno de 90?
descartar ele já, não precisa de pegar ele nesse caso. Então vai ser 2G vezes V0, né? Vezes V0, desculpa, gente, vezes S, né? V0 está ao quadrado, né? Deixa eu passar ele. Então vai mudar o inverso da potenciação na fixação, né? Então vamos lá. V0 raiz 2 GS raiz quadrada de 2GS. Esse 2 não é para estar aqui matematicamente. Quer ver? Ó? V0 aqui nesse caso, então, vai ser 2 vezes a gravidade, que é 10, e o espaço, que é 15, né? Isso aqui vai dar 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15. 20 vezes 10 é 300, né? 300. É isso, né, gente? É, ó, 2 vezes aqui é 300. Raiz de 300 é quanto? Vai dar 15, não vai não? Os 15, os tecladinhos. Raiz de 300. Se eu colocar aqui não vai dar, tem um número errado. Quanto que dá, gente? Raiz de 300. Raiz de 300 é a mesma coisa que... Quanto? 17,32. Isso aqui vai dar muito além do valor, com certeza. Apareceu esse 2 não é para aparecer, vai ter alguma coisa na conta. Em casa eu fiz tudo certinho, então. 17, né? Ela dá muito diferente. Fica deu 12 muito mais. É esse copo só. Porque é certinho, né? Alguma coisa está errada no sol. Então, 2 vezes 0 é completa. Aí vai dar 1 meio. Mas por que você é um de 2 ângulos? É porque a gente usou Essa relação não é 1,5 de lá? Deixa eu ver aqui. Usou a relação. Não usou aqui. Não usou? Vamos ver aqui a sua relação. Deixa eu ver a relação. Tá. A relação é essa aqui. Cosseno de x vezes Quando seno eu de x. substituir aqui, tá vendo? Quando eu peguei esse valor aqui, ó. Substituir é igual a multiplicar isso aqui por 1 meio vezes seno de x, né? Que seria de 2 tec nesse caso. Por isso que pareceu meio aqui. A questão é que parecia outro erro aqui. E isso que é um problema onde que foi. Onde que eu peguei. Será que não é porque você está achando o espaço de metade, aí você multiplica por 2, passeando 2, sei lá. Você passa multiplicando, na verdade passa multiplicando. Eu tenho que ver onde O que eu errei. tempo. Sei lá. Em casa eu fiz, eu tinha uma folhinha feita em casa desses exercícios, aí eu saí com lá em casa, eu acho que eu acabei esquecendo. Mas tinha lá, eu deve ter errado alguma coisa. Porque isso aqui dá 12, na verdade. Dá 12 e uns quebradinhos. Esse bochecho aqui. Quando dá 12, eu nem vou me fazer equação, senão vai dar muito tempo. Apesar que esses duas aulas não vai dar muito tempo. Eu vou no vídeo, eu reponho, eu reescrevo ela e falo onde foi, tá bom?
Eu edito o vídeo e coloco. Mas aqui dá 12, tá, gente? Tem alguma coisa errada aqui na conta. Na nossa conta. Vocês conseguiram identificar o erro, não? Depois eu vejo editando e corrijo, gente. Na hora que eu editar o vídeo, eu corrijo e coloco para vocês. Mudaria alguma coisa se aquele 2 do G ele passasse para cima no S multiplicando? Então, 2 vai passar para cá, não. Vai passar para cá. Ali o espaço não tinha que ser metade? Aonde? O espaço. Por causa que normalmente quando você... Na verdade, já sei, gente. Aqui, ó. Porque o T é um T só. Isso. Bom, pessoal, só corrigindo aqui o que eu falei ontem, né? Ontem eu errei aqui na consideração, né? Eu considerei isso aqui como o T total. Ele seria total se a gente tivesse calculado a subida e a descida, né? A gente só calculou só a subida, né? Então, esse T aqui é o T da subida, né? A gente tem o T de quando é arremessado, né? Na vertical, né? Então, esse T da subida. Esse T, ele também tem para descida. Na descida, o T é esse aqui, é o mesmo, né? O T da subida é o mesmo T da descida. Aí você soma-se os dois, né? A gente soma os dois T's e aí a gente tem o T total, né? Que é a soma dos dois T's. Que seria aqui, né? Vamos lá. Esse T total é o T final, é o tempo total, né? Então, vamos dizer que seria o T final. T final. E ele é equivalente à soma dos dois, né? Esse T mais esse T é 2V. Esse valor, o que eu fiz aqui, foi mais ou menos isso aqui. Eu considerei o valor total, né? Então, se você quiser saber o valor de uma única parcela, você passa dividindo. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, esse 2 passa para cá, ó. Aí você sabe o valor de uma única parcela. Passa dividindo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Passei para cá dividindo. Então, só para ajustar aí, para vocês não ficarem confusos. O T é um T subindo e outro T descendo. É ao mesmo tempo que leva para subir, é ao mesmo tempo que leva para descer. E aqui é o valor de um só dos T's, por isso que eu passei multiplicando para cá depois, tá bom? Só para não ficar confuso. É isso aí, pessoal. Ele não está inteiro. A gente só pegou o T da subida, não pegou o T da descida. É metade do T. É exatamente isso. Então aqui tem 2 aqui. Ele vai passar multiplicando ali, né? Vai passar multiplicando ali, vai passar multiplicando aqui, ó. Então é 2, eu sabia que tinha um 2. Então aqui não tem 2. É 10 vezes 15. Isso aqui vai dar 150. Isso aqui vai dar 12, dobradinho, né? 12, acho que é 12,38, 39. Dá uma olhada comigo, gente. Valeu por me ajudar. 12,38, não é? Viu, gente? Não esqueça que o tempo de subida, tá? Não, os dois tempos não. Um tempo só, subida. É metade. 12,25 dá 150,06. 12,25. Agora dá. Legal. Vamos lá. Aqui não tem quadradinhos, né? Aqui só tem 12. Então vamos pôr, como é 12,25, vamos arredondar para 12, que é o mais próximo. Ó, se a gente atirar, acertou no eixo. Só que aqui é em condições ideais, né? Não temos resistência do ar, não temos arrasto. É um perfeito, né? Se
Só que o nosso mundo real não, né? Nosso mundo real vai ter um pequeno desvio devido à resistência do ar. Ó, e vai cair um pouco antes. Então você tem que levar em consideração isso na balística da arma. Da arma, do canhão, do seu espírito para matar o menino. Então, o ângulo também é um fator determinante aqui, tá? Se eu mudar o ângulo, ele muda. Vamos lá, subir o ângulo, não vai no mesmo lugar mais, vai cair antes. Porque é aqui, né? Ó, eu subi o ângulo, 55 graus. Se eu for aqui, essa relação aqui, ó, com 55, dá um valor menor. O valor máximo que isso aqui vai te dar é 1. 1 é o melhor valor possível. Então, se você for construir uma arma, qual que é mais fácil de você multiplicar? A energia cinética do tiro, que é a velocidade, ou o ângulo? Se você for construir vamos lá. Se você for cuspir, mais fácil é você mudar o ângulo ou você aumentar a força do seu cuspe? Essa é a pergunta. Mudar o ângulo é muito mais fácil você mudar o ângulo do que você aumentar a potência. Né? Professor, naquela parte da conta ele tinha que tirar aquele 2 ali, né? Tem que tirar o 2 aqui. Eu acho que tirar os 2 aqui. 2 cancela. 2 com 2 é 1, né? Então, aqui é a relação, né? Relaçãozinha. Olha que interessante. A gravidade, a gente não tem um fator de dependência da massa. A gente não depende da massa. Então, se eu lançar uma bomba nuclear dali, ou lançar uma pedra, ou lançar isso, ou lançasse uma pena, sem o ar, não é em consideração o ar, eles caíram no mesmo lugar. Louco, né? São as coisas que a gente descobre graças ao parceiro Copérnico. São as coisas, eles sempre caem no mesmo lugar aqui, gente. Ó. E isso porque não tem fator de dependência da massa, da massinha, da maçona do planeta. É o do G ali, né? Vocês lembram o que é o Gzinho? A gravidade? Lembra? O que é o G mesmo? Vou colocar aqui no cantinho. G, que é da aceleração. Nossa, parece um 9, né? Exatamente. Não confundi isso aqui. G é igual a constante gravitacional, Gzão, massa do planeta Terra, pela distância ao quadrado. Aqui, onde nós estamos, ele é equivalente a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então sempre vai ficar diferente. E o que isso tem em relação a um parente, né? Professor, aquela distância ali seria da pessoa com o núcleo? Sim, é o raio, né? Você vai na superfície. O que isso tem a ver com a gente, né? Vamos lá, olha para vocês verem que legal isso aqui. A gente se comporta como uma arma, e nem sabe, uma arma de bactéria, de vírus, de micróbios, de protozoários. Um espirro pode atingir em torno de 160 km por hora. A velocidade máxima que ele pode atingir. Obviamente que isso aqui é a velocidade máxima. Na média deve ser bem baixa. Eu não consegui achar a média na internet. Procurei, não achei a máxima. Isso dá 44 metros por segundo. Quanto que dá? Vamos lá, vamos calcular isso aqui agora? Um espirro, normal. E um meio ideal, lógico, né? No vácuo. Vamos imaginar que a gente está espirrando no vácuo. Já é totalmente sem lógica espirrar no vácuo. Vamos imaginar que seja no vácuo. Só para a gente dar uma aproximação, tá? A gente quer saber a distância agora, né? A gente quer saber o S. Qual que é a distância dele? O S a gente tem a relação aqui, né? Vou apagar aqui. Ó, lembrando que o S é S. A gente já entrou em acordo que quando você vai espirrar, normalmente você espirra assim, né? Ó. As pessoas têm que espirrar na cabeça. O ângulo que você... Não é assim. Como que você espirra assim? Hoje em dia, né? Mas lá no passado. No passado as pessoas tinham mania. Hoje em dia todo mundo...
aí são os motivos, na verdade, a gente vai chegar aí. Então, as pessoas tendem a, na época, antigamente, tendiam a espirrar com a cabeça mais para cima. Então, dá mais ou menos um ângulo de 45 graus, sem saber você fazer um ângulo de 45 graus, em média. Então, a gente tinha aqui, que S igual a V0, né? O seno ali era o seno de 45, seno de 2 vezes 45, ou você pode colocar 45 também não é mesmo. Que é igual a 1, V0 sobre G. Então vamos isolar para achar o S máximo aqui agora, né? Para achar o S máximo, a gente tem que V0 ali é 44 metros por segundo quadrado, né? 44 metros ao quadrado dividido por G. Que é 28, nossa, 28, não, deixa eu tirar isso. 1 por 10, vai. Para ficar um mais nítido. 10 metros por segundo quadrado. E aqui vai dar quadrado também. Mas vamos colocar a unidade aqui, é mais fácil. 44 ao quadrado. Quanto que dá? Vocês sabem? Mais ou menos. 44 deve dar 1.000 e cacetado. Falei, se eu tivesse esquecido minha folhinha, eu também estava lá a resposta. 44 dá quanto, gente? 1936? Mil. Não, 44 vezes. 1900. Ah, 40, eu fiz 44 só. 1944? 1971. É que eu fiz 44 vezes 44. Ah, aí sim, deu não, 1900. não, pode fazer, quando você pode arredondar, aí prova não. E aqui a gente está fazendo quanto ano? 1971? 1936. Mil quanto? 971. Ah, 1971, 36. 36. Vamos deixar arredondar isso aqui. Isso aqui está em metros, né? Essa é a metros quadrados. Dividido por 10, né, agora? Isso aqui dá 197,1 metros. 1971 dividido por 10 é 197,1. Então, em condições ideais, o espirro desse cidadão aí, ó, chegaria a 197,1 metros. Óbvio que isso aí é uma condição muito perfeita, o cara está no vácuo. Se a gente considerar os efeitos de arrasto, essas coisas, esse espirro no máximo que ele chegaria aí a uns 100 metros. Mas 100 metros é muita coisa, não é pouca não. 100 metros é equivalente a um prédio mais ou menos de 30 andares. É muita coisa. 100 metros é como se espirrasse daqui e chegasse lá no quarteirão. A velocidade do espirro. Só que o espirro não é composto só de uma partícula, né? Ele é composto de várias partículas e essas partículas, elas interagem com o ar. Elas interagem com o ar e não atingem normalmente essa distância. Isso aqui é uma hipótese que é tudo ideal, tudo perfeito. Não atinge isso aqui, só para vocês verem a potência do espirro. O espirro é muito forte. E a gente consegue calcular isso. Ó, esse aqui é um espirro normal. Tá vendo? Essa nuvem aqui, ó, ela é composta por uma porrada de bactérias. Bactéria, vírus, protozoários. Isso aqui espalha pelo ar. Ele não espalha só nessa direção, mas em todas as direções. Por isso que todo mundo sempre falou, se você vai espirrar, tipo tossir ou whatever, sempre tampa, porque você diminui essa zona de contato. Até se você espirra assim, às vezes vaza um pouco pelos cantos da sua mão. Ele vai um pouquinho mais para frente, vai menos. E por isso que com a máscara, Na verdade, você compromete o canal, né? então, aí você contamina. Ali você não contamina só a mão, né? Você contamina todo o ambiente. Um espirro é capaz de contaminar essa sala inteira. Um espirro só. Vocês mesmo viram, ó, 197 metros ali, o espirro não é forte. Vamos lá, digamos que uma pessoa normal, ela espirra metade disso daí. Dá 100 metros. Digamos que com o ar que tem efeito aí, tem um arrasto do ar, diminui mais uns 40%. De 100, vai 60 metros. Até 60 metros a gente chega. Sim, espalhamento, né, se fosse na forma ideal. Então a gente tem que avaliar essas situações bem
espírito ser capaz. Por isso que eles falavam, sempre que você lave as coisas, passe álcool em gel, coisa do gênero. Porque a contaminação nesse caso é menor. Tá vendo? Aqui, a respiração normal ela contamina uma área de 1,5 metros, né? A tosse até 2 metros, o espirro até 6 metros. E essa questão é interessante, né? Deixa eu olhar aqui para vocês verem. É um raio, né? Então, é um raio a partir da pessoa, porque ele vai para todos os lados. Né? Ele não vai só para uma direção. E como as partículas tendem a ser levinhas, então ela não vai muito longe nessa situação aqui. E lembra que no começo era a 3 metros, né? Que as pessoas não tinham mania de usar muito a máscara, quando era a onda roxa, lembra? Não lembro, mas acho que era 3 metros, não era mesmo? Aí conforme foi deixando mais. A pandemia foi sendo controlada, eles diminuíram até para 1,5 metro. E 1,5 metro é a respiração, se eu estou 1,5 metro, estou respirando, estou falando. E a respiração ela transmite. Isso sem máscara, tá, gente? Com máscara cai uma área menor. Então é importante isso, a questão do. Isso que é tudo física, né? Quando você está falando, você também está fazendo um lançamento de partículas. O ar está saindo da sua boca. Então está dando partícula para todo mundo. Então você tem que ficar esperto, você pode estar matando as pessoas. Outra coisa que é interessante, né? Isso aqui é um fato mais histórico, né? Vocês sabiam que boa parte dessas doenças que a gente conhece hoje em dia, elas foram usadas como armas no passado? A população indígena, imagina, você chega em um continente com gripe, nunca teve contato com varíola, nunca teve contato com várias doenças europeias. Se você chega lá e dá uma espirrada, você é capaz de dizimar a população inteira. Cara. Mas não podia ser o contrário também? O que pode ser o contrário. Os europeus também pegaram muitas doenças ISTs, sexualmente transmissíveis. Mas, tipo, gripe também eles não pegaram? Porque aqui é uma Não parte tinha tropical, gripe né? antes. Existia gripe. A gripe veio europeia. Não existia gripe. No território brasileiro. Nas Américas. Então chegaram aqui e o simples espirrar em uma aldeia ou em algum índio, você dizimava toda a aldeia. É uma arma biológica. A gente já usava arma biológica em 1500. Louco, né? O ser humano, cara, tem uma capacidade incrível de destruição. Cara. Incrível. Ó, doenças como varíola, sarampo, febre amarela ou mesmo gripe estão entre as razões para o declínio da população indígena no território nacional, passando de 3 milhões de índios em 1500 para somente 750 mil hoje em dia. Então, lógico, teve outras coisas aí, mas a principal contribuição nesse caso foi dos próprios europeus. Eles matavam, eles limpavam. A melhor maneira de ser limpado que passar uma doença para a pessoa não se morrer. E eles faziam de sacanagem mesmo, porque dentro dessa própria matéria que eu li, inclusive tem uma fonte dela de texto, vou passar para vocês. Eles falam que eles deixavam roupa com doença, roupa com catarro, ou roupa com varíola, brinquedos, eles davam brinquedos com doença, contaminados, e dizimavam a população inteira indígena. Isso aí foi. Vocês acham que a porrada foi o que matou mais índio? Não foi porrada, foi isso aí, cara. Isso aí dizimou muita gente. Não foi pouco, não. Incas, maias, boa parte deles morreram por causa do espirro, não do espirro em específico, mas por causa da transmissão da doença. Eles não tinham sistema imune, o sistema imune deles era. Não tinha. Eles nunca tiveram contato com esse tipo de doença. Então, é uma coisa interessante, né? Então, eles exterminaram boa parte da população com espírito. Então, pense bem quando você fala perto de um amiguinho seu, você pode matar ele. Eu não, matar um amiguinho. E tá, vamos lá para outra parte da aula, vamos começar a nossa aulinha de hoje. A gente tem mais uns. Aqui é uma escala, né?
Como que escala é importante? Escala é uma unidade física, gente. É uma medida física. Então, a escala, na verdade, aqui, não é uma escala específica, né? A escala, estou dizendo, de tamanho aqui, né? Os tamanhos. São unidades físicas. O nosso Covidzinho, o coronavírus, ele tem uma escala de 125 nanômetros. Ele está aqui, ó. 125 nanômetros. Quanto que é o nanômetro mesmo? Vocês lembram? Nanômetro. O que é nanômetro? Lembra o que é nanômetro? Lembra isso aqui? Seria 9 e 0 na frente? Gente, vocês não podem esquecer isso. Isso é extremamente importante. Escala. As transformações de distância assim, são importantes. Nano. Lembra de nano? Vocês lembram de 9. Nano, 9. Se vocês souberem o que é nano, vocês sabem o que é o outro. De tabela. Vamos lá. Nano. 1 nanômetro. Igual a quanto? 1 vezes 10 a 9. 1 micrometro. É quanto? 1 vezes 10 é quanto? Yasmin? Quanto que é, Yasmin? Lembra? Já chegou a ver isso na sua turma? Ensino médio? Escala. Escalas, né? Escala nossa, que é a unidade de medida de tamanho. Né? Não é metros. Não é escala de tamanho. Micro é quanto, gente? 10 a sexta. Nem o 6. 1 milímetro. 1 vezes 10 a Menos 3. menos 3. Isso aqui é importante vocês saberem. Por quê? Vocês podem usar isso aqui até na redação de vocês. Caso alguma coisa falar de escala, de funcionamento de máscara, ou de qualquer outra coisa. Isso é importantíssimo. E aqui a gente tem escala, tá vendo? Começa com átomos, né? 0,1 nanômetro. Nanômetro, né? Fala nanômetros. Os lipídios, que são as gordurinhas, proteínas. O vírus da gripe está aqui, ó. 100 nanômetros. O coronavírus está um pouquinho maior. Por que a gente tem que saber essa bagaça? Por que tem que saber essa merda? Por que isso é importante pra gente? Saber o tamanho do vírus. O que você acha que é importante saber o tamanho do vírus? O que isso pode influenciar na sua vida? Saber o tamanho do vírus. Porque aí você escolhe a máscara que você vai usar. Não. Por que escolhe a máscara? Porque às vezes tem uma máscara ali que a construção dela ali é mais densa ou menos densa. Ali. É a chamada proteção mecânica. Mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Você vai querer passar com um carro naquela porta, você não vai conseguir. Mas eu consigo passar. A mesma coisa é o funcionamento da máscara. A gente vai ver nas provas, isso é importante. Então, saber o tamanho de alguma coisa é uma maneira que a gente tem de deter aquela coisa de entrar ou sair do corpo humano. E aliás, falamos de espíritos. O que é um espírito? A aula de biologia lá da. Qual é o nome? Da Ana, não é? Ana, essa parte para vocês, corpo humano? O que era corpo humano? Era para ser as duas, né? Agora, fazer a tradução. Hã? Era para ser as outras duas. Mas elas não estão. Não, uma é biologia animal e outra é biologia humana, que eu saiba. Então é a Esse Bia, ponto. Gabriela? Ah, não tá dando? Acho que. Ah, uma revisão com isso, né? A gente ia começar em processo de corpo humano. Tá. O que é o espírito? Vamos lá. O que vocês acham que pode ser espírito? O que vocês acham que pode ser espírito? Vamos ver, você dá risada por quê? Você sabe o que É é? vontade de zoar. Inspirou errado, certo? Eu falo que é uma que não fugir do corpo. Ah, um que é fluido. É quase isso.
Mas na verdade é o corpo só fazendo outra coisa. O É uma espírito liberação de fluidos. é o primeiro sistema defensivo do seu corpo contra a inalação de bactéria ou alguma coisa estranha no seu corpo. Tanto que vocês espirram de outras maneiras sem ser. Você está ligado? Você espirra, por exemplo, a gente tem alergia a pó de giz. O que é alergia? Alergia é o seu corpo identificando que aquilo é algum tipo de algum corpo estranho. E ele tenta reagir expelindo aquilo. Como que ele espere nesse caso? Nos seus brônquios, né? Ele espere espirrando. Quando você espirra, você está tirando aquilo lá de dentro. Mesma coisa, o seu corpo detecta se tem bactérias lá, por causa do vírus, ou não, dizendo do coronavírus. Ele vai querer expelir aquele vírus. Espirrando. Então, o espirro nada mais que isso. Por isso que a pessoa que tem alergia a algumas coisas do ar, por exemplo, acho que é rinite, não é? Que a pessoa sente determinados cheiros e ela começa a espirrar. Então, determinados cheiros, a parte dos sensores que ficam aqui dentro do seu pulmão, eles detectam que é. Na verdade, não é eles que detectam, aqui é a narina que detecta. Né? Só que aí ela manda o comando pro seu pulmão lá e ele faz você expirar. Aí você começa a espirrar que nem louco, até morrer. Existe outra coisa que o corpo também espera em alta velocidade, mas não vou entrar em detalhes com você. Só que essa funcionalidade é produtiva. Não vou entrar em detalhes. Vocês já sabem o que é. Todo mundo sabe, né? Reprodução humana, tem outra coisa também que faz isso, só que é de maneira a poder fecundar e reproduzir a espécie. Então lembre que isso é tudo para a mesma coisa. Para finalizar, vamos lá. Um espirro, em média, ele libera em torno de 1 milhão de partículas, né? 1 milhão de partículas. Uma tosse normalzinha sua aí, 5 mil. Contar alto de 1 a 100. Mano, quem conta alto de 1 até 100, velho? Que loucura. De 1 até 100, 250 partículas. Partículas. Não quer dizer que seja vírus ou bactéria. Lembrando que a partícula pode ser uma gotinha que tenha lá, uma gotinha que tenha 100 micrômetros. 100 micrômetros cabe uma porrada. Olha pra você, 10 a nona para 10 a sexta, isso aqui é uma ordem de grandeza de 1000. Quer dizer, cabe 1000, por exemplo. É um exemplo, né? Cabe 1000. Então quer dizer que uma partícula pode ter até 1000 vírus diferentes lá dentro. É um exemplo, tá? A aproximação. Então, parece pouco, né? Mas você pega esse valor ali que eu mostrei para você e multiplica por aqui, ó. Então o espirro pode ter bastante bactéria. Por isso que é considerado sem educação quem espirra sem se proteger, né? Porque você pode estar matando outra pessoa. Os índios não gostam que você espirre perto deles. Eles costumam te dar flechado, viu, Luiz? Índio. Eles lembram lá, já marcou o DNA deles já. Mas agora é sério, gente. Essa é uma situação bem complicada. Então o espirro já foi usado como arma. E vocês viram que a física está em tudo, né? A gente explicou. Nossa, é uma arma, hein? Deixa eu pegar para você. Então vocês entenderam aí que o espirro ele pode ser usado como uma arma, para matar pessoas. Pode fazer um monte de coisa. Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Vocês entenderam o conteúdo de lançamento? Isso é importante, porque eu fiz uma mini revisão da matéria do Matheus. Lançamento na suave, né? Vocês viram onde que eu errei e aprenderam a errar ali também, né? Lembra que o tempo, quando vocês calculam, ele é dividido por 2. Ainda bem que consegui ver. Obrigado, né, Deus? Você me ajudou aqui também. E aí, pergunta final, mas o nosso amigo Luiz já deu uma adiantada. E aí, como que a máscara funciona na opinião de vocês? Vamos dar uma discutida aí para finalizar. Como que a máscara funciona, Júlio? Já que você falou que é o tamanho, como que funciona? Peraí, deixa eu ver. Ela e a maioria das vezes é um tecido, né? E aí ele tenta ali ter um vão ali para poder garantir a respiração, mas tenta ser
segurar as gotículas para evitar o contágio. Sim. Isso aí. Tanto que você, quando você inala, tanto quanto você exala as gotículas pela boca. Se você não estiver contaminado, ele faz o sentido inverso, exatamente. E aí, o que diferencia uma máscara da outra, basicamente? Aquela densidade ali que tem. Seria o Então, tamanho tem dos um nome. poros também? Hã? O tamanho dos poros, eles definem. Tem um nome isso daí. Chama mecânico. Esqueci o nome disso daí, mas tem um nome, é proteção mecânica que chama. Aí ela varia o tamanho. Lembra, né? Aqui. Na próxima aula a gente vai discutir melhor isso aqui, tá bom? Tá vendo? Tem uns tamanhozinhos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um pra vocês verem. Mas tem aqui, tá vendo os tamanhos? Então, dependendo da máscara, ela consegue proteger você do Covid. Ela protege você da Covid, por exemplo, o coronavírus, esse aqui de cima. Mas ela não te protege de uma coisa menor. Não te protege, por exemplo, do vírus da gripe, que é menorzinho, que é 100. Ou não te protege, vamos lá, mas vamos dizer que tem um novo vírus aí, que é 80 aqui, não te protege desse vírus também, ela passa por ela. Por isso que tinha diferença entre as máscaras e a eficiência delas aqui. Elas poderiam proteger ou não, mas tem outras formas de proteger além da mecânica, tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Então vamos encerrar a aula de hoje.